Pai, mãe, isso é um recado para você, uma coisa que você precisa entender sobre aba, sobre um fundamento. Toda vez que eu posto alguma coisa falando sobre aba, falando sobre, enfim, né, que a aba é o eixo, é a base das intervenções, já começa um bando de gente de outras áreas entrar em contato comigo no direct, falando: mas a área tal é importante, a terapia ocupacional é importante, a fonoaudiologia. Meu Jesus amado, em nenhum momento eu disse que não era importante. O que eu mais falo é que todas as áreas que são relacionadas ao autismo, várias ciências são importantes na intervenção. Vamos lá entender isso aqui de uma vez por todas. Quem tiver aqui vai compreender o que eu tô querendo explicar, não só eu, né? Como vários estudiosos da área tentam ensinar. A análise do comportamento aplicada, gente, a aba, ela é um eixo da intervenção. E por que ela é um eixo da intervenção? Por que raios foi escolhido? Enfim, não, foi porque os estudos mostraram que é o que tem mais evidência para o autismo. E por que tem mais evidência para o autismo? O diagnóstico de autismo, gente, ele é clínico e ele tem toda uma fundamentação comportamental. O que vem a ser isso, né? Quando eu tô falando que ela tem uma fundamentação, a gente analisa o comportamento do indivíduo ao longo do tempo e assim, você vê ali que a pessoa tá dentro do transtorno do espectro autista porque ela tem essas características. A análise do comportamento, por sua vez, por ter uma fundamentação comportamental, nós vamos trabalhar esses comportamentos do indivíduo para aumentar de frequência ou reduzir de frequência. Então é justamente isso. Então é justamente essa questão. Aí o que acontece? Só que tem uma coisa, análise de comportamento, a gente tem que analisar esse comportamento. Quem vai me dar os insumos para compreender esse comportamento são os outros profissionais. Então, assim, vamos lá. O que é sentar direito? O que é andar direito? Quem vai me explicar isso é uma pessoa que entenda de movimento. Por exemplo, vamos lá, eu acabei de postar uma coisa sobre pisada idiopática. Vamos pegar esse exemplo concreto. O que é a pisada idiopática? É aquela pisada na pontinha de pé, o pessoal fala pisada de bailarina. Alguns especialistas da área falam muito sobre pisada equina, né? Mas assim, tem uma outra vertente que não gosta, mas enfim, é a pisada de ponta de pé. E aí, como é que entra a aba? Primeira coisa, para eu entender como essa pisada está causando prejuízo, como deveria ser uma pisada que é esperada numa certa idade, porque sim, a pisada idiopática ela é esperada numa faixa etária, só que depois ela tem que começar a sumir, ela tem que começar a reduzir. Quem vai me falar isso é uma pessoa que entenda de movimento. Então essa pessoa vai falar assim: olha, Dani, a pisada deveria ser desse jeito, a pessoa tá pisando dessa forma e tá causando esses prejuízos. Então a avaliação, no primeiro momento, essa avaliação tem que vir de um profissional que entenda desse comportamento que eu tô querendo analisar. Então, ele vai chegar para mim e falar como deveria ser. Eu vou montar um plano em cima disso. Peraí, então, se ele tá tendo essa pisada, e é nesses ambientes que ele tem mais essa pisada ou tem menos. Então a gente começa a analisar como é que é ao longo do tempo. Então o fisioterapeuta, o psicomotricista, o profissional de educação física, todos eles, o ortopedista também, né? Todos eles vão me dar um amparo, me explicando como é que deveria estar andando para eu poder montar um plano. E o que é esperado? Ok, eu fui, coloquei ali a habilidade que ele tem que andar mais nos pezinhos, assim. A terapeuta ocupacional também, o terapeuta ocupacional vai me dar os insumos, as questões sensoriais envolvidas, proprioceptivas. Então, ela vai estar me dando toda essa questão de insumos avaliativos. E aí, eu, como estudiosa da análise do comportamento, vou estar ali consolidando esses dados no quê? Um plano de ensino. Então, qual é o nosso ensino? A gente quer ensinar que comportamento de ficar com o pezinho no chão.
Só que o que acontece? Ok, coloquei ali qual é o nosso objetivo, quais são as etapas que a gente vai seguir. Só que na hora de fazer os programas de ensino, eu também preciso desses profissionais. Por quê? Eu não sei como vou dar as ajudas necessárias, porque eu não entendo de movimento. Eu não vou saber, por exemplo, se tem uma questão sensorial, então como é que eu vou dar essas ajudas táteis, como é que eu vou dar essas ajudas sensoriais, enfim, toda essa questão proprioceptiva, blá, blá, eu vou precisar de todos esses profissionais me dando instrumentos para que eu possa desenvolver esse programa de ensino de forma eficaz para esse nosso aprendiz. Por isso que quando a gente fala que aba, para ser aba de verdade, é necessário essa ser interdisciplinar, porque os outros profissionais vão estar instrumentalizando a intervenção. Então é justamente isso. Aí seguindo esse raciocínio, esses profissionais também, eles vão estar falando, Dani, é assim que você vai medir esse comportamento. É assim que você vai registrar esse comportamento. Por quê? Não adianta, por exemplo, se tá na pisada na ponta do pé, eu entendo de comportamento, entendo de medida. Então eu vou discutir, tá bom, ele tá na ponta do pé. O que é prejudicial? Ah, ele não pode ficar na ponta de pé durante muito tempo. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Às vezes, a lembrança da percepção do corpo. Pezinho no chão. Vamos colocar o pé no chão? Pé no chão. Ajuda física, então uma ajudinha, uma lembrete, trazendo Isso vai depender, eu tô dando exemplos soltos, tá? No quadril, para lembrar de colocar o pezinho no chão. Às vezes o prompt, a dica vai estar numa palmilha, por exemplo, um pezinho em cima, um saquinho de pezinho dentro do sapato para lembrar, ou no calcanhar, vai depender de cada um. Por isso que os profissionais precisam estar junto instrumentalizando. E aí, conforme essa intervenção for passando, a gente for coletando os dados e vendo se os resultados estão compatíveis, a gente vai prosseguir, parar, enfim. Isso serve para qualquer área. Então, eu acabei de falar sobre a área, por exemplo, do movimento. Agora, nós vamos entrar na questão que eu fiz uma live recentemente sobre a praxia. Vamos pensar agora sobre essa cadeia de raciocínio em uma criança que tenha dispraxia, porque é muito comum ela ter, por exemplo, ela pode ter disartria, mas ela também pode ter apraxia, e não é raro ela ter uma dispraxia motora, então uma dispraxia global. Ok. Na hora que a gente pensa nisso, a gente tá pensando em movimento, e a gente tá pensando em movimento também, porque a área da fala está relacionada a movimento, e tem toda uma questão neurofisiológica relacionada, e tudo isso aí. A gente já compreendeu essa parte. Tá, Dani, e o que você é no jogo do bicho aí nessa história? Eu sou uma pessoa que entende de análise de comportamento. Eu não sou fono, eu não sou TO, eu não sou físio, eu não sou nada disso. Mas eu entendo de comportamento. Então eu vou chegar lá para fono, e eu vou chegar lá para essa pessoa que entende movimento, tipo um fisioterapeuta, e falar, ok, nós estamos com esse caso, avalie. Então, eles fizeram avaliação, levantaram o repertório, ela levantou o repertório de sons, como faz o movimento, aonde ela pode tocar. A terapeuta ocupacional, digamos que esse nosso aprendiz, ele tem uma hipersensibilidade tátil, né? Então, assim, dependendo de como você toca, pode piorar essa sensibilização dele. Então, digamos que seja essa condição. Ela vai chegar para mim e falar, olha, assim não dá, vamos tentar outra forma. Então, vamos pegando essas avaliações, eles vão me dar essas avaliações, e eu vou consolidar. Eu vou olhar como é que é a rotina dessa família, eu vou olhar o contexto dessa família, eu vou olhar qual é o repertório do que a família fala, o que eles falam, qual é o contexto, que eu já falei pra vocês. Aqui em Brasília a gente pode falar tapioca e a gente pode falar biju, que tá tudo ok. Mas no Nordeste, eu sei que, por exemplo, no Ceará, se você falar biju e tapioca, tem sentidos diferentes. Então, assim,
nós temos que avaliar, eu como analista do comportamento, eu vou estar ali avaliando todo esse contexto de vida, eu vou estar avaliando aonde essa criança está inserida, quais são os comportamentos que são relevantes, como é que eu vou fazer a seleção desses comportamentos para que ele se generalize rapidamente. Quais são as preferências, quais são as barreiras relacionadas, e no meu viés da análise de comportamento, em contrapartida, esses outros profissionais vão me trazer os insumos deles, quais são as barreiras que essa criança tem, o que interfere no processo de aprendizagem, no viés da fonoaudiologia, no viés da fisioterapia, enfim, cada um vai me trazer suas questões. Legal. Consolidei ali o plano, vi ali os fonemas que trouxeram, como é que a gente vai poder trabalhar, o que cabe no contexto dessa criança, esse conjunto de fonemas e tananã. Bati ali com os terapeutas que avaliaram, bati com a família, legal, tá? Bati no sentido de fechamos um acordo, né? Finalizamos o PEI. Finalizamos o programa de ensino. Qual é o meu próximo passo? Qual é o próximo raciocínio? De desenvolver isso em programa. Fiz o plano de ensino, o PEI, e o PEI vai me dar insumos para os programas de ensino. Legal, bacana. E aí, nesses programas de ensino, quem eu preciso novamente? O meu fono. O fono, o terapeuta ocupacional, o pessoal, todo mundo que estiver envolvido nessa história. Então vamos lá só para a parte da fono. E aí entra uma parte, gente, que é crítica aqui. Eu não tenho que entender de prompt, por exemplo, digamos que seja escolhido prompt para usar como técnica para ajudar essa criança a pronunciar. Eu não tenho que entender de prompt, não. Nem tenho que ter essa formação, nem posso ter, porque quem tem que ter essa formação é fono. Mas a fono, o que ela vai falar? Ela viu o repertório que a gente levantou, que a gente analisou, e ela vai instrumentalizar esse programa com conhecimento dela ali, e tá tudo bem. Ela vai falar para esse analista do comportamento como tem que ser as dicas, como tem que ser a ajuda, como tem que ser a postura, como tem que ser a respiração, para o foco, esse foco pontual de ensino dentro desse contexto dessa criança, dentro desse contexto dessa família, e tem que ser assim. Não adianta essa terapia ser só lá na sessão da fono. Não, aba é o eixo, porque ela vai estar sendo alimentada por todos esses terapeutas conforme essa criança precisa. E a gente vai estar desenvolvendo esse programa. E aí a fono vai estar fazendo um papel crucial, um papel assim extremamente importante. Oi, moça. A fono vai estar fazendo um papel extremamente importante, que é instrumentalizar essa intervenção, falar como é que vão ser as ajudas, como vão ser as dicas, como é que é o comportamento esperado, o que é tolerado. E é isso, gente. É sobre isso. Ai, que moça bonita. Ai, que moça bonita, gente. Ai, que coisa linda. A gente tá preparado aqui pra mimir. Gente, aqui, ó, tô de pijama. Tô fazendo live de pijama aqui pra vocês. É porque eu fico chateada quando eu recebo esses directs, quando eu falo sobre aba, quando eu falo sobre aba trazendo um aspecto de uma outra ciência envolvida, porque tá tudo relacionado. A análise do comportamento, ela é o eixo. Ela é simplesmente o esqueleto de toda intervenção, mas quem dá os insumos, quem explica como vão ser dicas, ajudas, como é que é o comportamento esperado, como é que a gente tem que enxergar esse comportamento e medir esse comportamento, vão ser as outras áreas. As outras áreas vão dando insumos para análise do comportamento. É tudo importante, tudo igualmente importante nesse processo. Nenhum é mais, nenhum é menos. Só que o que a gente tem que compreender é que sob a análise do comportamento, a gente vai ter rastreabilidade de como está sendo o desenvolvimento desse indivíduo, no caso, esse indivíduo autista,
Por quê? Nós vamos estar sob essa ótica, olhando esse comportamento, se ele está aumentando ou se ele está reduzindo de frequência. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Filho, 3 anos, fala palavras soltas e algumas frases curtas, porém a fala está estagnada, cada dia pior. Então, é muito importante realmente a avaliação da fono, ver como é que tá, qual é o repertório. Por quê? Gente, assim, não adianta fazer terapia de clínica onde aqueles alvos só existem. Nossa, fiquei toda descabelada. Esses alvos só existem ali na clínica. E os alvos, eles têm que estar relacionados à vida da pessoa. Por quê? Porque a gente tem que ter consistência, a gente tem que ter repetição. Então é justamente isso. Gente, eu preferia que vocês usassem a caixinha de pergunta. Aqui. É, exatamente. A interdisciplinaridade, né? É que multidisciplinar é diferente o conceito, né? O interdisciplinar o transdisciplinar, interdisciplinar tá acima do multidisciplinar. Um dia eu ainda vou explicar mais sobre isso, fazer uma live só explicando essa estratificação, né? Que a gente vai do eclético, né? Que é aquela loucura, até chegar no transdisciplinar, que é onde a gente pretende mesmo. Gente, assim, eu perdi as perguntas, foram muitas perguntas, eu vi que passou aqui muita gente, muita pergunta. Gente. Ecolalia, eu já falei pra vocês com quem vocês perguntam sobre ecolalia. Tem a Tamires, a Fano Tamires, vocês perguntem pra ela, que ela que entende de ecolalia. Eu queria muito sua opinião sobre alguns posicionamentos que ainda persistem de que a aba não teria prova de ser eficiente do que o tratamento tradicional do SUS. Como se houvesse... Gente, mas isso daí é simplesmente... É uma discussão que é inócua, né? Porque o tanto de pesquisa que nós temos em relação à análise de comportamento aplicada... E assim, aliás, as pessoas têm uma mania de achar que aba, primeiro, são 2 equívocos. Que aba é bom. Não, aba não tem personalidade, aba é uma ciência. Da mesma forma que as ciências mecânicas, a gente vai falar sobre... Eu vivo dando esse exemplo, que é a questão da mecânica de partículas. Mecânica de partículas, ela não é boa nem é ruim. Mecânica de partículas ajudou a gente a desenvolver vários sistemas na área de saúde, como ressonância magnética e vários outros instrumentos super sofisticados, como também diversas bombas, diversas coisas. Então, a aba não é, da mesma forma, a aba não é boa nem ruim. Outra coisa também que as pessoas acham que a aba é só para autismo. E aí eu sempre gosto de dar esse exemplo. Nós estamos no Instagram, que usa análise de comportamento aplicada. Vocês estão aqui no Instagram e o Instagram está usando a aba para que vocês fiquem mais tempo na rede social, para que vocês comprem coisas também. Então, é a mesma coisa. Então, é justamente isso. Então, a aba tem muita eficácia e modificação comportamental. Não é à toa que a gente usa o celular. O celular, vários aplicativos do celular usam análise de comportamento. A gente cada vez foi usando mais e mais e mais e mais. Isso tá claro. Brasília, por exemplo, eu já falei sobre faixa de pedestre para vocês. As faixas de pedestre de Brasília foram usadas análise de comportamento. E aí a gente para na faixa. Então, assim, é indiscutível que a análise do comportamento, essa ciência, ela modifica o comportamento de forma ampla. E aí a gente vai para o transtorno do espectro autista, que a base diagnóstica é comportamental. Se ela é comportamental, a ferramenta que nós temos de mais poderosa para isso é a análise de comportamento aplicada. A questão gente, é que pouquíssimas pessoas sabem, entendem de análise de comportamento. Porque dá trabalho mesmo. E outra coisa, virou uma folia na análise de comportamento de usar um bando de protocolo sem sentido algum que aplica,
E aí a pessoa até aplica, só que a pessoa não sabe interpretar os protocolos. Então ela usou ali um protocolo, viu ali, saiu os resultados e copia a habilidade, não olha o contexto de vida da pessoa, não olha como é que esse comportamento pode ser generalizado, como ele pode ser perpetuado. Ai, gente, então assim, esse que é o problema. E aí o povo acha que é a aba que não presta. Não, não faz sentido. É umas coisas assim. Ai, gente, eu vou dormir. Eu tô com muito sono. Eu tô muito sono. Eu fiz assim essa live só porque eu tava brava. Aqui, descobri que o meu chefe usa a aba comigo. Patrícia, eu já usei aba com tanto colega meu de trabalho. Ai, meu Deus do céu. Mas demais, demais. Assim, eu tinha um colega de trabalho, gente, que ele foi, assim, um caso especial. Foi um caso de sucesso. Foi um caso muito de sucesso. Sabe aquela pessoa que dava muito escape no serviço? Mas muito. Nossa! E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou desenvolver uma intervenção para ele ficar mais tempo aqui, não ficar escapando tanto. E deu muito certo. Ai, ai, ai. Qual é o melhor instrumento de avaliação para criança acima de 7 anos? Gente, essa que é a questão. Não existe, não existe melhor instrumento. Os instrumentos a gente usa para nós profissionais. O instrumento é para a gente, não é para criança. Por exemplo, eu vou falar do WAFLS. O WAFLS é um instrumento que é para a vida diária. Ele é muito usado, ele foi desenvolvido por psicólogos, mas ele é muito usado, por exemplo, para terapeuta ocupacional que entra na área de análise de comportamento aplicado. Legal. Só que se você usar o waffle seco sem compreender o que você está fazendo, não faz sentido. Então a gente tem o PIC também. O PIRS já é mais um protocolo, né, de ensino, ele vai mais além, assim, em relação a isso. Mas, assim, nós temos diversos instrumentos. O Ables também, o Ables, ele, apesar de ele ser feito numa faixa etária, tem coisas ali que são mais sofisticadas. Então vai depender do repertório. O lance é o seguinte: analista do comportamento tem que entender de avaliação direta. Então, o que é avaliação direta? Eu tô ali olhando o comportamento. Vamos lá. Essa criança não consegue colocar a calça sozinha. Não consegue levantar a calça. E aí você vai olhar assim, nossa, eu já tentei ensinar meu filho de tantas formas colocar a calça. Como é que eu vou ensinar ele a colocar a calça? E aí chegou o analista do comportamento e vai analisar. Em quais contextos essa criança coloca a calça? Qual é o tipo de calça que ela coloca? Vamos ver ali como ela está colocando. Quais são as dificuldades? Como deveria ser colocada uma calça? Como é que eu posso fazer isso de forma a dar ajuda para ela? E como é que eu posso fazer de uma forma que eu dê uma ajuda e consiga esvanecer essa ajuda? Para ela não ficar dependente de ajuda. Então, e como é que eu posso reforçar esse comportamento dela colocar essa calça sozinha? Então, o analista do comportamento vai olhar o que está interferindo, o que está pegando. Nossa, talvez ela não consiga colocar essa calça porque ela não consegue fazer esse movimento. Talvez ela não consiga colocar a calça porque ela está extremamente desatenta. Ela começa a colocar a calça e começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, não consegue focar no que está fazendo. E aí ela não consegue colocar calça. Então o analista do comportamento ele vai olhar o que está interferindo nesse processo e vai montar a estratégia. O ideal é a avaliação direta. Se ele não sabe fazer avaliação direta, ele não é analista do comportamento. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Nossa, meu Deus do céu, tá cheio de pergunta aqui. Ai. Profissionais nunca me chamaram para dar devolutiva com a família, escola, é complicado isso. Meu Arthur faz aba, está evoluindo muito, eu faço aba com você, doutor Tiago. Ah, que legal! Renata Gonçalves, você é nossa aluna do curso Abas Terapias do Autismo. 4 anos, fala super bem, fala super baixo, como pode ajudar? Por incrível que pareça, assim, uma fono vai ajudar, mas precisa avaliar.
A fono tem que avaliar antes de tudo, tá? Mas a fono vai avaliar, claro. Deixar claro isso antes que alguma fono me encha a paciência, porque é necessário isso. Às vezes vai ter que também passar por um otorrino, né, para verificar. Tem o foniatra também, né, que é uma área da medicina relacionada, mas as técnicas, mais não, né? E as técnicas de aprendizagem motora da fala, elas podem ser bem benéficas. Como o caso do DTTC, que o DTTC você tem uma variação temporal e você vai mexer no volume. Então você vai falar assim: batata, batata, bola, batata, batata. Então vai ficar variando várias formas. Pode ajudar. Então é uma forma também. Deixa eu ver mais perguntinha. Gente, não continua fazendo pergunta não, que eu tenho que dormir. Tem 3 anos e meio, está evoluindo muito, comportamento muito rígido. Rigidez comportamental, quem teve uma série de postagens muito boas sobre rigidez comportamental foi a Nathalie. Nathalie, aqui. Rigidez com... E ela colocou umas referências legais de estudo também nesses posts dela. Dá uma conferida, eu achei bem bacana. Gente, eu vou indo, eu tô com sono. Boa noite pra vocês. Eu e o moço bonito aqui, ó. Vamos em mim? Dá tchau, amor. Tchau. Boa noite. Até mais, gente.